Alô, amigos dos canais Fox Sports, estamos começando o show da NASCAR. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu no último fim de semana em Martinsville e também a repercussão, o que aconteceu depois daquele contato entre o Matt Kenseth e o Joey Logano. Eu estou aqui com o Rodrigo Matar, o Hamilton Rodrigues tirando merecidas férias. Rodrigo Matar, começando, quais foram os destaques para você do último fim de semana em Martinsville? Ainda bem que você falou em plural, Sérgio Lago e amigos dos canais Fox Sports, porque eu tenho dois destaques para o final de semana. Logicamente, pelo lado positivo, a classificação de Jeff Gordon para a final, naquela que vai ser a última corrida de sua carreira. O piloto do 24 está na decisão, tentando ser pentacampeão na sua prova de despedida. E, claro, pelo lado negativo, toda a querela, toda a treta envolvendo Matt Kenseth e Joey Logano, assunto que a gente vai comentar e muito no segundo bloco do nosso programa. É isso aí, Matar. A gente vai falar muito sobre isso, muita repercussão, muitas mensagens nas redes sociais sobre este contato, mas a gente começa com a Truck Series em Martinsville. O bicampeão Matt Crafton deu a volta por cima no clipe de papel e conquistou uma vitória que o recoloca próximo dos rivais na briga pelo título. Rodrigo Matar, uma prova espetacular do Matt Crafton, ele largou para trás, foi se recuperando e no final mais uma vitória para ele este ano. Olha, a batalha pelo título continua. Continua muito acirrada, o Crafton fez uma prova muito inteligente, ele largou ali do meio do pelotão, onde é sempre muito perigoso o piloto ficar, mas ele tinha uma picape muito constante e em Martinsville o ritmo de prova é fundamental. E ele logo se aproximou dos pilotos que brigavam ali na frente, o Cole Custer, o Joe Hunter Nemechek e o Cameron Haley. Depois que o Custer foi prejudicado por um erro de estratégia e ficou para trás no pelotão, o Matt Crafton dispensou os adversários. Ele não teve dificuldade nenhuma para depois passar o Nemechek e o Cameron Haley para vencer a corrida. Isso mostra, Matar, que realmente até o final desse campeonato vai ser difícil a gente prever o campeão. A gente já estava quase que apostando ali no Eric Jones, né? Essa vitória aí do Matt Crafton, a gente vai falar ainda do Eric Jones, mas a vitória dele o coloca de novo na batalha pelo título. E também o Tyler Reddick, que não fez uma má prova, Rodrigo Matar. Ele terminou ali no grupo da frente, foi o quinto colocado, Tyler Reddick. Pela minha marcação, mas igual, uma excelente colocação e os três agora muito próximos. E o Crafton continua provando que experiência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Exatamente. Que ele, o mais velho dos participantes da Truck Series, entre os que estão brigando pelo título, prova que não está morto na batalha pelo tri. Ele está em busca do tri, exatamente. Agora vamos falar um pouco do Eric Jones. O Eric Jones não teve uma boa prova, não teve um bom fim de semana. Ele em nenhum momento se aproximou dos líderes ali com chances de se posicionar na frente realmente e ainda acabou envolvido num acidente, Matheus. Pois é, ele teve um incidente bem no finalzinho da disputa, acho que foi o que provocou a última bandeira amarela da prova, ali, 8 voltas para o final, ele andando misturado no meio do pelotão, toca com a picape 75 e acaba colhido ali entre o Austin Cindric, que estava fazendo a sua estreia na Truck Series, e o Spencer Gallagher. Na verdade, foi mais sobra do que propriamente um acidente que o Jones tenha provocado. Você vê que foi um contato entre o 75 e o 29, eu tinha falado antes que tinha sido o Eric Jones, mas não, foi o Austin Cindric que acabou sendo pego pelo Caleb Holman, no número 75, e a pista de Martinsville é difícil, você não tem muito para onde ir quando acontece um incidente. O Jones acabou prejudicado por conta dessa batida e terminou a prova apenas em 10º lugar. Mas acho que ainda salvou ali um resultado razoável, né? Agora está tudo apertado. Rapidinho, Matar, o Cindric, ele é filho do Tim Cindric. Isso, do presidente da Penske, né? Da Penske, que a gente já viu como técnico do Hélio Castro Neves, né? Já foi, já não é mais o tático do Hélio Castro Neves, etc. Agora, um piloto que teve muitos problemas na prova de Martinsville foi o vencedor de Talladega, da prova anterior, foi o Timothy Peters. Ele não teve uma corrida das mais felizes, foram muitos altos e baixos na disputa. O Timothy Peters foi vítima de 3 rodadas ao longo da prova. Essa foi a primeira, um contato entre ele e o David Gillan. A gente vai rever aí a imagem, o que aconteceu. Aí frita pneu, vai lá para trás do pelotão, tem que trocar. Ele roda sozinho e acaba tocando com o David Gillan, carro número 17 ali. E aí depois ele é tocado 2 vezes pelo mesmo piloto, pelo Dalton Sargent, em momentos diferentes da disputa. Aliás, o Dalton Sargent, que parece ser a segunda ou terceira prova dele na categoria, já arrumando um inimigo, se o Dalton Sargent quiser ter sequência. Essa segunda rodada, na verdade, foi consequência de uma falha. O Timothy Peters perdeu ali velocidade, perdeu o momento e aí na entrada de uma curva acabou sendo tocado
e aí a segunda rodada. Então foi realmente uma prova das mais felizes para o vencedor de Talladega. Mesmo assim ele conseguiu manter o 5º lugar no campeonato, dificilmente vai sair dali, fazendo uma temporada razoável até o Timothy Peters, considerando todos os problemas que ele teve nessa temporada. Ainda acabou em sexto na corrida. Acabou em sexto, pois é, ele teve uma boa recuperação, avançou muito. E, Matar, vamos dar uma olhada agora na tabela. Depois do resultado do Matt Crafton, a vitória dele, agora a tabela está bem mais apertada. Vamos dar uma olhada na tabela então. A gente vê aí o Erik Jones ainda o líder do campeonato, o Matt Crafton avançou de terceiro para segundo, o Tyler Reddick caiu uma posição, mas ambos ganharam pontos em relação ao Erik Jones. Portanto, mataram agora apenas 13 pontos separando esses pilotos. E a disputa, já podemos sacramentar, está definitivamente polarizada entre Jones, Crafton e Tyler Reddick. Não vejo mais nenhuma possibilidade para o Johnny Salter. E tem um detalhe que é sempre bom a gente lembrar. Caso o Matt Crafton se mantenha aí, as vitórias sejam divididas e exista um empate de pontos, o Matt Crafton levará a vantagem pelo número de vitórias ao longo do campeonato. Qualquer que seja o resultado do Jones e do Tyler Reddick, desde que, claro, nenhum dos dois alcance 5 vitórias, porque aí sim, depois Mas se o Jones vencer 3 vezes, ele vai ser campeão igual. Campeão de qualquer jeito. Ou o Tyler Reddick da mesma coisa. Então não tem como. Exatamente. Próximo bloco está cheio de imagens legais, muita coisa aconteceu no Sprint Cup, como o Matar disse no começo do programa. A gente vai fazer um sobe-som agora, só para ter um gosto do que a gente vai mostrar em seguida. É isso aí. Aplausos para o Matt Kenseth, uma certa vaia ali para o Joey Logano. A gente vai ver no que deu no próximo bloco, a Sprint Cup. Voltamos já! O papo agora é Sprint Cup. Eu estou aqui com o Rodrigo Matar. Prova do último fim de semana, prova em Martinsville, circuito mais curto da NASCAR, 847 metros, grande polêmica no final de semana. A gente vai ver ainda o contato do Matt Kenseth com o Joey Logano, mas agora é falar do Jeff Gordon. Jeff Gordon, Rodrigo Matar, que enfim venceu este ano, primeira vitória do Jeff Gordon em 2015, no último ano dele, pode ter sido também a última vitória do tetracampeão e quem sabe aí um lugar garantido em Martinsville, né? Em Homestead. Pode ser pentacampeão. Pode ser pentacampeão. Pois é, vitória de número 93 da carreira do Jeff Gordon, numa pista que ele se dá muito bem, ele é muito consistente, muito veloz nessa prova de Martinsville. Então estava ali no momento certo, na hora certa. É o típico caso, né, do piloto que se casa bem com uma determinada pista. O Gordon aí superando o AJ Allmendinger a 22 voltas do fim. Foi a ultrapassagem praticamente definitiva, embora tivesse havido esta bandeira amarela, cortesia de uma rodada do Sam Hornish Jr. E ali mataram. O Jeff Gordon estava logo atrás. Por pouco ele não bateu no Brad Keselowski, que era retardatário. E ele no final ainda teve que enfrentar o Jamie McMurray, que veio como grande azarão. Mas Gordon é Gordon, né, senhores? Vitória de número 93 de sua carreira, um dos maiores vencedores da história. Eu acho que o Gordon, sinceramente, não podia ficar de fora da final e não podia terminar o seu último ano sem ter conquistado pelo menos uma vitória. A vitória veio e, melhor ainda, classificando o 24 para a final. Uau! A Hendrick tem um carro na decisão, quem diria? E essa foi a 9ª vitória do Jeff Gordon em Martinsville, o maior número de vitórias entre os pilotos ativos. Logo, logo ele deixará de ser ativo, mas de qualquer maneira ele é um mestre de Martinsville. Nosso primeiro sobe-som desse bloco vai para o Jeff Gordon, uma homenagem ao grande tetracampeão.
O mais legal aí é ver o Jeff Gordon como uma criança, né? Realmente era uma criança ali que recebeu um doce, muito bacana mesmo a atitude do Jeff Gordon, mostrando que apesar de já ter passado há muito dos 40, ele tem aquela energia dentro dele. Ele até falou na entrevista dele: eu não vou mais largar as pistas. Aí o repórter olhou para ele: tô brincando. Portanto, é uma pena, deixaremos de ver Jeff Gordon no ano que vem. De qualquer maneira, Matar, uma prova com muitos incidentes, né? Muitos acidentes, assim como foi a prova da Truck Series. Mas é tradicional, né? Não é Martinsville se não tiver confusão. E o que não faltou foi confusão, como a gente vai ver. Ainda temos, claro, a debater a questão Kenseth versus Joey Logano, mas numa pista apertada como essa, apenas 847 metros de extensão, logicamente os acidentes aconteceram em profusão ao longo das 500 voltas da prova, e a gente está vendo alguns deles, aí o Rick Stenhouse Jr., que já tinha sido vítima de um deles, saindo reto numa curva, batendo. Realmente não foi uma prova que a gente possa dizer que tenha sido monótono, muito pelo contrário. Ali o Sam Hornish também recebendo uma pancada por trás. E temos aí o Kyle Larson também dando no carro do Clint Bowyer, que nessa prova estava vestindo o azul. O carro número 15 estava azulado. Mais uma confusão, outra vez o Sam Hornish Jr. batendo ali no 23. E aí, esse é um que também a gente vai falar bastante, que é Brad Keselowski e Matt Kenseth. Matt Kenseth indo para o muro. E teve também um caso com a Danica Patrick e o Dave Gillan, né? Uma coisa meio tosca até. Exatamente, que deu punição. Deu punição para a Danica. Deu punição, exatamente. Multa e perda de pontos no campeonato. Exatamente, a Danica Patrick foi multada, acho que foram não sei quantos mil dólares, 50 mil dólares, exatamente, e pontos no campeonato. Vamos agora mostrar com mais detalhes as imagens do contato entre o Matt Kenseth e o Brad Keselowski, um acidente que acabou afetando também o Kurt Busch. E todos eles estavam ali, segunda, terceira e quarta posições. Pois é, ele estava na perseguição ao Joey Logano e acaba havendo aí a batida. A princípio você nota na imagem que o Kurt Busch aparentemente tem alguma culpa, mas a gente vai ver pelas imagens que não. Que, na verdade, foi uma forçada do Brad Keselowski para cima do Matt Kenseth. Exatamente, mas aí a gente vê pela imagem, o Kurt Busch claramente não tocou no Brad Keselowski no momento, olha só, ele não está tocando. E aí o Brad Keselowski dá essa chicotada, bate no Matt Kenseth e tira o Matt Kenseth da prova. Daí a fúria depois do Matt Kenseth. Agora, o Brad Keselowski, inclusive ele foi na televisão norte-americana e ele explicou lá, ponto por ponto, dizendo até que o Kurt Busch tinha batido nele, que a gente vê, eu não vi o Kurt Busch batendo nele, mas ele disse que quebrou um pedaço ali da suspensão dianteira direita dele. Então, é acreditar ou não no Brad Keselowski, mas o fato é que isso aí, na realidade, a gente vai ver depois do que aconteceu entre o Matt Kenseth e o Joey Logano, mas isso aí é que gerou o problema entre o Matt Kenseth e o Joey Logano. Vamos passar logo para essa imagem, que é o que está todo mundo louco para ver, né? O acidente entre o Matt Kenseth e o Joey Logano. Aliás, antes disso, perdão, vamos aí para a imagem e a gente vai vendo aí, olha, o contato do Matt Kenseth logo depois. Ele voltou à pista e deu esse contato, evidentemente, proposital, não há dúvida nenhuma. Sim. Rodrigo Matar. 9 voltas atrasado, o que o piloto vai fazer? Ele estava com muita raiva do Joey Logano desde a história do Kansas, né? Desde a história do Kansas, o Matt Kenseth não tinha engolido aquela situação toda. E aí partiu para dar o troco. O que se perguntava é quando o Matt Kenseth vai dar o payback no Joey Logano. Acho que ele deu o payback cedo demais, honestamente falando, porque o Joey Logano ainda tem chance de ir para a final. Não está descartada uma vitória do Joey Logano no Texas e em Phoenix, muito pelo contrário. São pistas que o piloto da Penske pode vir a vencer. Mas a atitude do Matt Kenseth, por mais condenável que seja, é um reflexo de tudo que o Joey Logano fez contra ele na etapa do Kansas. E a NASCAR não tomou nenhuma atitude a respeito naquela ocasião. Deixou passar em branco as nuvens, ficou naquelas regras que não são escritas da categoria, aquela coisa do código de conduta, e deu nisso aí. Mas aí, Matar, a gente ainda vai ver as imagens do Kansas de novo, né? Porque a gente vai falar também do que aconteceu depois da punição para o Matt Kenseth da NASCAR. Mas eu acho que, eu volto a dizer, para mim no Kansas foi uma questão de ética do Logano. Dentro das regras da NASCAR foi ok. Mas vamos falar nisso daqui a pouquinho. Claro. Vamos primeiro para o sobe-som. Vamos mostrar agora o visual do Logano no momento do acidente. Vamos lá. Still down there, still down there, still down there, still down there.
É realmente incrível, né? A gente vê assim o trabalho do Logano, a frustração dele durante o acidente. Ele estava liderando, tudo indicava que venceria a prova, pelo menos tinha uma boa chance naquele momento. Vamos para outro sobe-som, a gente vai traduzir rapidamente depois. A gente separou trechinhos das entrevistas do Joey Logano e do Matt Kenseth logo depois do acidente. Complete coward. I don't have anything else to say. It's a chicken, you know what moved. I know what it's like to be that too. You know, some days you're the bat, some days you're the ball. It's never fun when you're the ball, so... E rapidamente aí, o Logano disse, o Matt Kenseth foi um covarde completo, foi um movimento de chicken, galinha, os americanos usam galinha para dizer covarde, né? Um movimento covarde. E o Matt Kenseth diz, tem o bastão, né? O bastão e a bola, tem o taco e a bola. Às vezes você é o taco, às vezes você é a bola e responde assim, eu sei muito bem o que é ser o outro lado. Então ele basicamente foi troco mesmo. Eu devo dizer sinceramente, Sérgio Lago e amigos dos canais Fox Sports, que é um acidente que até agora ele está dividindo opiniões. Completamente. É uma polêmica que está criando opiniões e muita gente achando que a manobra do Matt Kenseth, ele devia ter feito aquilo, outros o condenando veementemente, mas a gente tem que olhar primeiro para o que aconteceu no Kansas, que o Kansas é que foi o que desagou tudo isso. E lembrando que depois, vamos ver já, a gente já pode ir vendo as imagens do Kansas, mas a NASCAR deu uma... o Matt Kenseth não vai poder competir nas próximas 2 etapas do campeonato. Foi a punição dada pela NASCAR. Daí o Matt Kenseth foi só um recadinho, olha, tô de olho em você. Claro. E aí, Martinsville, a gente já viu essa imagem. Portanto, repetindo, 2 provas de suspensão. O Matt Kenseth não está competindo nessa próxima etapa do Texas e não vai competir também na outra semana em Phoenix, no Arizona. Justa a punição, Rodrigo Matar? Não sei, eu continuo na dúvida, achando, depois de tudo que aconteceu, que a NASCAR errou em não advertir o Joey Logano, porque ela deixou tudo isso acontecer. Claro que, pela questão ética do fato do Logano estar brigando pelo Chase e o Matt Kenseth não, a NASCAR se fiou nesse item para justificar a sua punição ao Matt Kenseth. Mas já aconteceram coisas piores na categoria e os pilotos foram ou multados ou... punidos com perda de pontos. Não sei, Matar. Aí a gente pode ver o exemplo, por exemplo, há 2 ou 3 anos, quando o Jeff Gordon atingiu o Clint Bowyer. É um exemplo que você falou, o Jeff Gordon já estava fora de qualquer chance, não tinha qualquer chance, e ele eliminou ali as chances do Clint Bowyer, que eram pequenas, mas existiam. Agora, já tivemos a punição do Kyle Busch, que bateu no Ron Hornaday, uma vez na Truck Series, e ele foi suspenso das últimas etapas da temporada. Então, nas 3 categorias. Nas 3 categorias. Então, acho que há precedente, sim. O que eu discordo, o que me incomoda um pouco, é o fato de que a NASCAR incentivou o toque do Logano. Depois do toque do Logano no Matt Kenseth, que muita gente achou certo, muita gente achou errado, a NASCAR é isso aí mesmo, boys have at it. Quer dizer, se virem, rapazes, aí é de vocês que reforcem o seu código. E aí o Matt Kenseth fez o que ele achou que tinha que fazer. Então, eu acho que o Matt Kenseth estava certo. Ele tá com razão, mas a NASCAR não está errada também. Sérgio Lago, ele com razão, ele está muito irritado por ter sido tirado do campeonato ali. Era uma prova que ele podia ter vencido. Ganhando, ele passava para essa terceira fase do Chase. Ele não passou. Então, ele resolveu dar o troco do Logano na forma como ele achou que daria. Vai pagar caro por isso, mas é bom lembrar que a Joe Gibbs tem um recurso impetrado contra a NASCAR. Nós estamos gravando esse programa. É verdade. E até quinta-feira seria resolvido se o Matt Kenseth pode ou não ter a sua pena alterada. Eu acho muito pouco provável que a punição seja diminuída. Eu concordo com você. Vai ser muito difícil. A NASCAR não tem precedente de diminuir penas. É raríssimo isso acontecer. Bom, vamos ver a tabela agora do campeonato, né? 8 pilotos ainda disputando o título. Claro, Jeff Gordon está garantido na grande final em Homestead, Miami. Restam 7 vagas em jogo. Vamos dar uma olhada na tabela aí para ver qual a situação. Aí a gente vê Jeff Gordon garantido. Kyle Busch é o primeiro entre os que não estão garantidos, mas não quer dizer nada. Já vimos depois de Talladega que Denny Hamlin estava nessa posição do Buschinho e ficou de fora. Martin Truex Jr., Kevin Harvick, Kyle Edwards fora. Kyle Edwards fez uma prova de sobrevivência, mas escapou. E ali a gente tem Brad Keselowski, Kurt Busch e Joey Logano, resultado daqueles acidentes que a gente mostrou lá atrás. Recuperação para eles, Matar? Recuperação possível, especialmente porque a prova do Texas pode permitir isso, tanto para o Buschão quanto para a dupla da Penske. Eles são capazes de reverter o quadro.
Agora, se sofrerem mais um revés nessa altura da temporada, amigo, vão ter que ir pro tudo ou nada na pista de Phoenix e não sei se lá eles vão conseguir não, viu? E a próxima etapa vai ser no Texas. E a grande pergunta é quem será o gatilho mais rápido do Oeste? Porque o Texas, a gente sabe, o prêmio é armas para cima, chapéu de cowboy. Vamos dar uma olhada em algumas imagens do Texas, que vai ser a antepenúltima etapa da temporada. Oval de 1,5 milha, típico oval da NASCAR. Matar, será que Logano dá a volta por cima? É uma pista onde ele tem grandes possibilidades, onde os carros da Penske andam bem, e é uma pista dos ovais de 1,5 milha, Ceslavo, que particularmente eu gosto mais do que qualquer outro, tanto quanto Charlotte, né? A gente viu aí imagens da última edição da prova disputada neste ano, e o Joey Logano levou a melhor aí num duelo final contra o Jeff Gordon e venceu a corrida. Então, portanto, a gente pode dizer que o Logano tem chance, sim, de se recuperar e carimbar o seu passaporte para a final, o que vai deixar o Mark Kenseth, com certeza, mais irritado ainda do que ele já está. E todos os fãs do Mark Kenseth e quem anti-Logano. Aliás, no ano passado tivemos uma briga entre o Brad Keselowski e o Jeff Gordon depois da etapa do Texas. Vamos ver como está o ranking do bolão depois da etapa de Martinsville. E aí a gente vê André Luiz na ponta, Matheus Gama, Adilson da Silva Girardi, Caio Lissone, Fernando Desorzi e o Carlos Magno, os 6 primeiros. Rodrigo Matar, tenho que tirar o chapéu, disparou, já é o vencedor, já declaro por antecipação da galera aqui dos canais Fox Sports. Decidido ainda. Hamilton Rodrigues nem veio hoje, eu sei que ele está de férias, mas nem veio para vir ali a 42ª posição. Destaque para o Sérgio Lago, hein, Rodrigo Matar? Olha na aí, frente do Thiago Alves. Palmas para Sérgio Lago, que ele merece. É isso aí. Valeu, galera. Superou o Thiago Alves em galhardia, sem precisar virar mesa, Sérgio Lago. Agora, o Hamilton Rodrigues, nosso querido Hamilton Rodrigues, está de férias. Mas ele não se esqueceu da gente, não. E agora, a hora dos palpites. O primeiro palpite para quem será o vencedor na etapa do Texas é dele. Vamos lá, Hamilton. Alô, Sérgio Lago, Rodrigo Matar, pessoal do show da NASCAR. Meu palpite para o Texas é para Kyle Busch. Forte abraço. Você vira até tremendo ali. Ele tá tremendo. Tremendo com a mão ali no céu. A situação do Hamilton realmente não tá muito boa nesse bolão não, viu? Rodrigo Matar, qual o seu palpite? Olha, eu não vou jogar bola de segurança não, mas eu acho o palpite do Hamilton excelente, viu? Vou de Kyle Busch também. Olha, por mais que eu não goste deste meu palpite, eu vou dizer que Joey Logano vai dar a volta por cima e vai carimbar o passaporte dele para a grande final em Homestead. É um excelente palpite, considerando os antecedentes, Sérgio Lago. Lembrando que você pode participar do nosso bolão através do blog Reta Oposta no foxsports.com.br. O palpite pode ser dado até o início da prova, até a bandeira verde. O Thiago Alves ainda não mandou o palpite, mas ele vai mandar. É isso aí, a gente vai se despedindo por aqui, muito obrigado. Teremos neste fim de semana 3 provas da NASCAR e a prova da Sprint Cup no domingo, principalmente. Muito obrigado, Valeu, Rodrigo Matar. Grande prazer. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Fox Esportes, torcemos juntos, torcemos mais.